Marquinhos Santos, Paulo Sérgio, Vinícius, Patrick Alain. O Náutico de 2025 tenta quebrar o jejum no Pernambucano, busca pelo menos avançar a segunda fase da Copa do Nordeste e brigar pelo acesso na Série C. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o Náutico de 2025, passando por elenco, projeção, calendário, o que dá para esperar do Timbu nessa nova temporada. Quero que você vá deixando aqui um pouco da sua opinião nos comentários, fique à vontade para deixar a sua participação, também fique à vontade para deixar o like, isso faz com que o vídeo seja direcionado a um maior número de pessoas, e se inscreve no canal para a gente atingir o mais rápido possível essa meta dos 5.000 inscritos. Vou principalmente destacar o elenco do Náutico, mas também trazer um pouco da minha opinião sobre regional, o que dá para esperar do Náutico na Copa do Nordeste, o que dá para esperar do Náutico já numa reta final de campeonato pernambucano e principalmente no campeonato brasileiro da Série C. É bom, antes de falar sobre o Náutico de 2025, retomar um pouco o que foi a última temporada. O Náutico, em 2024, alcançou a grande decisão do campeonato pernambucano, mas não conquistou. Vive um jejum de 2 temporadas sem ganhar o estadual. O Náutico conseguiu chegar até as quartas de final da Copa do Nordeste e acredito que foi o teto realmente. Acho que diante do que o Náutico tinha na mão, realmente as quartas de final da Copa do Nordeste era o máximo onde poderia alcançar em 2024. E na Série C eu entendo que terminou tendo uma frustração. O Náutico não conseguiu chegar à segunda fase, não conseguiu brigar de fato pelo acesso à Série B. Trazer um pouco do que eu entendo que pode ser diferente ou não para essa temporada de 2025. Estou gravando esse vídeo no momento já de metade da primeira fase do regional e ao final da primeira fase do campeonato pernambucano. O Náutico, que tinha uma possibilidade alta de ir diretamente à semifinal, mas vai ter que jogar as quartas de final do estadual e também algumas semanas antes do início da Série C. Bora lá! Primeiro começando com o comando técnico. O Náutico tem para essa temporada o nome do Marquinhos Santos, nome que já recebe alguns pontos de crítica, mas um nome que tem alguma relevância no cenário nacional. 2023, Marquinhos Santos estava treinando o América numa primeira divisão de campeonato brasileiro e na Libertadores também. Terminou saindo, não concluiu a temporada por lá, foi para o Vila Nova. Em 2024 foi para a Série D, ser o técnico do América de Natal, e dá para dizer que teve um trabalho que não atingiu o grande objetivo, que era colocar o América na terceira divisão, mas teve um trabalho de regular para bom, olhando o somatório geral, olhando o aproveitamento de uma forma geral do que o Marquinhos Santos conseguiu aprontar no América. Agora vai defender, agora já defende no caso a equipe pernambucana, e com o início de ano dá para dizer que é um Náutico com muita irregularidade. Um Náutico que, da mesma forma que é derrotado pelo Central sem conseguir desempenhar nada, na mesma semana consegue uma vitória contra o Ceará. Joga dentro de casa, diante da Juazeirense pela Copa do Nordeste, empata, e na mesma semana consegue ganhar o clássico diante do Sport na Ilha do Retiro. Então é o Náutico nesse início de ano, nesse primeiro trimestre, muito imprevisível e com algumas dependências e com muitas incertezas nesse elenco. Você já pode acompanhar um pouco do elenco de uma forma geral do Náutico, mas vou falar um pouco dos nomes que saíram, alguns dos nomes que saíram. Por exemplo, Gustavo Maia foi embora, Joécio foi embora, também teve o Matheus Melo que voltou para o Santa Cruz, o Islan também saiu. Enfim, tem alguns nomes. Raiva Negas também deixou a equipe pernambucana, alguns nomes deixaram, alguns nomes saíram do Náutico, e temos esses nomes como novidade aqui. O Marcos Ítalo, nome, isso daqui é um recorte do GE, tá? Só para deixar o crédito. Marcos Ítalo, nome que chegou do América de Natal, veio junto ao técnico. Fagner Alemão, também tem o nigeriano Otsuna, que é uma das peças de curiosidade, mas é um dos nomes que vem conseguindo entregar algo positivo nesse início de ano. Tem o Ellerson, tem também o Igor Fernandes, Hélio Borges, Giovani, meia ofensivo, com passagem pelo CSA, com passagem aqui traz o destaque do Atlético. Tem também o Ryan, o Léo Coutro, Auremir, experiente volante Auremir. Também tem o Enderson, a chegada do Muriel para fechar um espaço do gol do Náutico que vinha sofrendo algumas contestações. Inclusive, falando dos nomes que saíram,
Douglas Borges iniciou a temporada como goleiro do Náutico e não ficou, mesmo nesse período curto do início do ano. Também teve a chegada do Vinícius, né? O retorno do Vinícius, ex-Goiás, ex-América também, retorna com algum impacto, com alguma expectativa. No momento que eu estou gravando o vídeo, ele ainda não atuou. Dos jogadores que renovaram, Luiz Paulo, teve também o Souza, o Marco Antônio. Souza não é aquele experiente Souza, né? Aquele terminou indo para o América de Natal, já na temporada anterior estava no América de Natal. Tem o Renato Alves, também o Odivan, Patrick Alan, Arnaldo, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, os nomes que renovaram com o Náutico para essa temporada de 2025. E começando a trabalhar um pouco de uma forma geral nesse elenco, se tem algumas peças certas que devem ser titulares em grande parte do ano. Acho que o maior exemplo tende a ser o nome do Patrick Alan, que foi uma das peças remanescentes da última temporada. Tem também o nome do Paulo Sérgio, e aí os problemas físicos tiram o Paulo Sérgio desse início de temporada de alguns jogos, mas fisicamente bem, ele tende a ser o titular. Tem o nigeriano, né, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa linha de ataque, a figura do Vinícius que chega no meio de campo. Acredito que aqui se tem uma briga em aberto entre Marco Antônio e Auremir, inclusive os dois já chegaram até a atuar juntos. Enfim, bora lá, bora falar sobre o Náutico começando e trazendo nomes para o gol e para a linha defensiva. Entendo que aqui não se tem muita dúvida de quem é o goleiro titular ou não. Muriel chegou agora ao Náutico, mas já chega com o ponto de ser uma figura sólida, de ter um currículo muito positivo e de pelo menos minimizar uma dor de cabeça que o torcedor do Náutico tinha no gol. Então Muriel é o goleiro para a temporada de 2025. O Ellerson termina surgindo como uma opção caso o Muriel não esteja bem em algum momento, desfalque o Náutico. Você tem a briga do Arnaldo, do experiente Arnaldo, com o Marcos Ítalo, que veio com o Marquinhos Santos, e aqui se tem o nome de muita confiança do técnico Marquinhos Santos, contra o Arnaldo, que já gerou algumas contestações nesse início de temporada, quando foi utilizado, e um Arnaldo que já viveu melhores momentos na carreira, então apoia bem, tinha um bom ponto de finalização de fora da área, de média a longa distância, mas o momento não é bom do Arnaldo. Aqui eu vejo uma disputa em aberto, aqui eu entendo que a disputa está em aberto, mas o Marcos Ítalo, até pelo fator confiança do Marquinhos Santos, acredito que larga um pouco na frente, até pela baixa também do Arnaldo nesse início de temporada. Aqui na função de um dos zagueiros tem Ryan e Felipe Santana na briga, também entendo como uma posição em aberto. Uma outra posição que eu vejo como aberta é a do Léo Coutro, também tem o Odivan e o Fagner Alemão. São três nomes aqui que brigam por espaço. Luiz Paulo e Igor Fernandes como opções na lateral esquerda, laterais de bom apoio, com irregularidade. Entendo que, olhando para o máximo que os dois podem conseguir desempenhar, o Luiz Paulo pode ser uma melhor opção, mas não descarto também o posicionamento de um Igor Fernandes ganhando essa briga em alguns momentos. Então se tem essa linha defensiva do Náutico que nesse início de temporada vem jogando muito com uma linha de 4 jogadores mesmo, não vem utilizando uma linha de 5 atrás. 4 jogadores na linha defensiva e a gente chega ao meio de campo onde tem Marco Antônio e Auremir. Marco Antônio, que chegou a ser emprestado ao CRB em 2024, volta à equipe pernambucana e tem a experiência do Auremir. Em teoria, você tem um poder defensivo maior com o Auremir e uma intensidade um pouco maior de jogo com o Marco Antônio, que pode jogar até um pouco mais à frente. O Souza, como o homem de construção inicial, como cara de visão de jogo inicial, então tem muita importância do Souza. E entre as figuras que eu entendo que tem vaga certa, pelo menos pelo que demonstrou até aqui, eu entendo que o Souza é uma delas. O Souza tende a ser esse primeiro volante, esse cara do meio de campo para gerar sustentação e para ajudar a construção inicial do Náutico. E aqui a gente chega a outra briga que eu também entendo que tem um posicionamento muito claro de Patrick Alan bem é o titular absoluto dessa 10 aqui. Também tem o Enderson. O Enderson pode jogar tanto como meia central, como pode jogar como um 10. E o Giovani, que pode jogar como um atacante de lado ou como um 10. A preferência do Giovani
é pela camisa 10. Alguma passagem relevante pelo interior de Minas Gerais, além da passagem pelo Atlético, e teve uma passagem discreta pelo CSA. Então se tem aqui essas três opções. Não estou colocando todos os nomes aqui do elenco do Náutico, até porque o vídeo ficaria muito longo, o campo também iria ficar um pouco confuso, mas se tem esses nomes para o meio de campo. Se você tem uma opinião contrária, pode colocar aqui abaixo também, uma visão contrária pode colocar aqui abaixo também. Meio de campo do Náutico, que chegou a ser utilizado em grande parte com 3 homens, mas também foi utilizado com 4 homens, e com o losango no meio de campo. Aconteceu quando teve Auremir, Souza, Patrick Alan e o Marco Antônio. Um pouco de um losango nesse meio de campo da equipe pernambucana. Mas está aqui os destaques. E olhando para a linha de ataque, se tem Caion ou Vinícius, agora que chegou no elenco, ainda não jogou, mas tem o Caion com muita aceleração pela ponta esquerda. Aqui pelo lado direito tem o Samuel Otusania, o nigeriano, que já teve bons momentos nesse início de ano, já dá para dizer que criou uma certa expectativa no torcedor do Náutico por algumas atuações, e tem o Hélio Borges também. Então o Hélio Borges tanto pode jogar pela ponta direita, como pode jogar aqui pela ponta esquerda do ataque. E aqui no comando do ataque se tem Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Bruno Mezenga nos últimos anos viveu muitos altos e baixos na carreira. Antes da chegada dele ao Água Santa, ele teve uma passagem muito ruim pelo CSA, onde foi o terceiro centroavante, e aí chegou ao futebol paulista, conseguiu uma grande atuação, grande estadual, terminou sendo uma aposta do Santos, não conseguiu render no Santos, terminou tendo uma queda de rendimento e vai tentar reencontrar esse futebol dele com a camisa do Náutico. Teve já aqui alguns momentos bons, mas entendo que a 9 é do Paulo Sérgio. Sim, tem um impacto muito grande quando o Náutico tem ou não a figura do Paulo Sérgio disponível. Então tem aqui o Paulo Sérgio com a 9, se estiver fisicamente bem. O Bruno Mezenga é uma outra opção, mas não descarto também os dois poderiam ser utilizados juntos, né? Diminui a mobilidade do ataque, mas você tem aqui a possibilidade dos dois atuarem juntos. E aqui, né, uma briga que por enquanto Samuel vem ganhando com alguma sobra. Hélio Borges é uma outra opção para o ataque. Então, uma equipe que, pelo menos até aqui, deu para ver jogando tanto num 4-3-3 como num 4-4-2. No 4-4-2 teve a figura do Samuel e teve a figura do... Se eu me recordo bem, teve a figura do Caion, Samuel e Caion no ataque, juntos, e uma linha de 4 homens no meio de campo, que foi aquela que eu falei, do Auremir com o Souza, com o Marco Antônio e com o Patrick Alan. É uma equipe que ainda está em formulação. Eu falei sobre o ponto de ter alguma oscilação durante a temporada, isso é muito claro. Aqui eu vejo na linha defensiva muitas disputas em aberto. No meio de campo, o Souza consegue sobressair, o Patrick Alan com uma 10 é uma figura certa, e aqui no comando do ataque, como eu falei, a questão física termina impedindo uma sequência maior do Paulo Sérgio, e com o tempo, até com o próprio período de regularização, deve-se ter aqui um Vinícius ganhando espaço por essa ponta esquerda. A minha expectativa para o Náutico o Campeonato Pernambucano, acho que já está chegando à reta final. Entendo que o Náutico tem de chegar à grande decisão, mas não sei até que ponto o Náutico pode conseguir, imaginando que seja um confronto contra um Sport, por exemplo, numa reta um pouco mais à frente. Não sei até que ponto o Náutico pode repetir o que fez na primeira fase diante do Sport. Olhando para a projeção da Copa do Nordeste, entendo que tende a chegar novamente à segunda fase. O Náutico ainda está brigando, faltam 3 rodadas para o final da primeira fase do regional, mas precisa parar de escorregar em alguns pontos. Entendo que não tem essa certeza sobre a 4ª posição ainda, mas tem potencial para isso. E olhando para a Série C, Náutico que na última edição ficou na 9ª posição, precisa retornar ao G8, né? Precisa chegar até o G8 para ir até a segunda fase. Ainda não saiu o documento de regulamento da Série C, mas acredito que tende a ser o mesmo na última temporada. Então acredito que esse grupo, com um encaixe um pouco maior do Marquinhos Santos, tende a ficar entre as 8 primeiras equipes ao final da primeira fase, mas não sei até que ponto
E aí vai depender muito do encaixe, vai depender muito do desenvolver do trabalho do Marquinhos Santos para o Náutico conseguir brigar de fato pelo acesso ou não. Tem que segurar, acho que um dos pontos de observação tem que segurar o Marquinhos Santos, por mais que existam algumas contestações sobre o trabalho dele, por mais que o Náutico oscile demais, entendo que a figura do Marquinhos Santos deve seguir, acho que é a melhor escolha, a melhor peça, até pelas possibilidades de mercado que se tem para técnico. Eu entendo que o Marquinhos Santos entrega algo positivo para o Náutico nesse início de ano. E a minha expectativa é essa, chegar à segunda fase da Copa da Série C do Campeonato Brasileiro, conseguir também chegar à segunda fase a Copa do Nordeste e pelo menos talvez até a grande decisão do Campeonato Pernambucano, e vamos ver como consegue quebrar esse jejum de 2 anos. Deixa a sua expectativa aqui abaixo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Se quiser gerar alguma sugestão também de outras observações sobre esse Náutico, outros pontos de atenção também sobre esse Náutico, fique à vontade para comentar. Se inscreve no canal. Até a próxima.